Ok, vamos lá. História de detetive, animação e live action misturados, morte de parente, uma amizade meio improvável, conspiração corporativa, vilão que é meio gente, meio desenho e uma mulher gostosa. Olá, eu sou Daniela Suzuki. Meu nome é Thiago, este é meu site. Curta, comente e subscreva. Ok, muita gente já comparou Detetive Pikachu com uma cilada para Roger Rabbit. Eu não sou a primeira pessoa a fazer isso, eu sou só a mais bonita. Quando eu vi o trailer de Detetive Pikachu, eu fiquei um pouquinho preocupado. Não preocupado, igual a gente fica nesse inferno de país, mas... sabe, eles anunciaram uma versão live action de Pokémon com Ryan Reynolds interpretando o Pikachu. Ryan Reynolds, o Deadpool, vai ser o Pikachu. Eu fiquei desconfiado. Eu fiquei com a impressão de que ia ser mais um daqueles filmes, sabe do que eu tô falando? Daqueles filmes cheios de ironia hétero. Eu falo ironia hétero porque geralmente é hétero que gosta desse tipo de coisa, sabe? Um desenho animado, cujo é muito adulto. E aí, muito adulto significa que o personagem peida, ou ele bebe, ou ele é grosso com as pessoas sem nenhum motivo. Isso é tudo coisa que hétero gosta, nada contra. Esse tipo de desenho, às vezes é desenho, às vezes é filme, mas eles precisam tanto provar pra gente que é uma história para adultos que fica meio cansativo. A ideia que essas pessoas têm, as pessoas que fazem esse tipo de filme, do que é uma história adulta, é muito besta. É sempre o mesmo personagem, às vezes ele é alcoólatra, ele é irreverente, ele é meio nojento, ele é meio grosso com as pessoas sem nenhum motivo, mas no fundo ele tem um bom coração. Eu não entendo qual que é das pessoas com personagens que no fundo tem um bom coração. Por que o personagem não pode simplesmente ter um bom coração? Por que você tem que procurar isso? Por que você tem que descobrir que as pessoas são legais apesar do esforço que elas fazem pra provar o contrário? Dica de ouro, meninas. Se o homem fala como um imbecil e age como um imbecil, provavelmente ele é um imbecil. Então, quando eu vi o trailer de Detetive Pikachu, eu fiquei com a impressão de que era esse tipo de filme que eu ia assistir. Talvez a voz do Ryan Reynolds me passe essa vibe. Ou talvez eu seja extremamente heterofóbico. Ah, quer dizer que eu não posso nem mais xingar hétero na rua agora. Eu não aguento mais a lacrosfera. A verdade é que Detetive Pikachu não tem nada disso aí. E eu fui percebendo isso à medida que os outros trailers foram saindo. Cada trailer que ia saindo, eu ia meio que pagando minha boca e ficando com mais vontade de ver o filme. E a interação entre os atores e as animações estava me lembrando um negócio. Cada material de divulgação estava me remetendo mais e mais a um dos meus filmes preferidos. Então eu acabei indo pro cinema com uma pergunta na cabeça. Seria Detetive Pikachu o Roger Rabbit dessa geração? A resposta, eu não sei. Mas eu vou falar muito desses dois filmes e de muito mais coisas. Capítulo 1. O que diabo é Pokémon? Antes de qualquer coisa, eu preciso esclarecer um negócio aqui. Eu não sou gamer, eu não jogo videogames, eu nunca tive um videogame, eu não tenho videogame em casa, eu nunca tive videogame em casa porque eu não tinha dinheiro. Vocês que têm são privilegiados. E eu tenho mais o que fazer. Além de que videogame é coisa de fascista. Na verdade, eu joguei muito Pokémon quando eu era criança, com o advento do emulador. O emulador, pra quem não sabe, era o videogame do pobre. Você tinha um computador em casa, aí você baixava um emulador de graça na internet e você baixava o jogo de graça na internet e você jogava o jogo do videogame no seu computador. Então eu joguei quase todos os Pokémons mais antigos no emulador em casa, então eu tô familiarizado com esse universo. E eu também sou um dos únicos 3 gays que joga Pokémon GO até hoje. É assim que se batalha nesse jogo. É horrível, é horrível. Então, pra quem não sabe o que é Pokémon, eu preparei um resuminho rápido aqui com tudo que vocês precisam saber pra continuar assistindo esse vídeo. E eu preciso muito que vocês continuem assistindo esse vídeo. Pokémon é uma franquia de jogos focadas em umas criaturas ficcionais chamadas de Pokémons, que os humanos capturam e treinam para lutar uns contra os outros como uma forma de esporte. Os Pokémons existem nesse mundo no lugar dos animais que a gente já conhece, tipo baleia, foca, gabiru, mas tem vários Pokémons que são inspirados em criaturas lendárias, tipo pôneis, dragões, Ariana. Tem também os Pokémons que parecem planta, pedra, um molho de chaves, uma tulha de lixo. O que é? São vários bichos. Cada um se enquadra numa categoria específica com suas forças e fraquezas. E cabe a você, treinador Pokémon, capturar e treinar esses bichos para que eles fiquem fortes, poderosos. Cada joguinho do Pokémon tem a sua história específica, mas elas são meio parecidas e elas envolvem mais ou menos as mesmas coisas. Geralmente você é um jovem de 11 anos que precisa sair de casa com um Pokémon debaixo do braço e enfrentar todo tipo de ameaça, todo tipo de delinquente que aparece no seu caminho, botar seu Pokémon para batalhar contra outros treinadores mais experientes que você
você, desmontar uma ou mais organizações terroristas e ainda ser o melhor treinador Pokémon da história. Normal, eu fiz isso ontem. Mas ok, é só um joguinho, né? Não precisa pensar muito sobre isso. Mentira, eu já pensei. Primeiro problema, capturar todos os Pokémons. Como que faz isso? Em Pokémon tem um negócio chamado Pokédex, que é um catálogo com todos os Pokémons que existem. E esse catálogo vai se preenchendo à medida que você vai evoluindo no jogo e descobrindo novos locais. Exatamente igual ao Grindr. Cada Pokémon tem um número nesse catálogo, e a ideia é que, ao final do jogo, essa Pokédex seja toda preenchida com todos os Pokémons. No primeiro jogo eram 151 Pokémons. Aí, à medida que novos jogos foram lançados, esse número foi aumentando. Hoje existem exatamente 7 bilhões de Pokémons e você precisa capturar todos eles. O problema dessa missão é que, mesmo se você considerar o número inicial, que era 151, você aprende dentro do jogo que algum desses bichos nem existe mais, eles estão em extinção. E mesmo que por um milagre do destino você consiga capturar um desses Pokémons lendários, ele é provavelmente o último da espécie dele. E a sua missão é confinar ele dentro de uma bola desse tamanho e fazer dele o seu escravo para que ele lute batalhas por você, para você ganhar uma medalha. Essa é a única forma de validação para uma criança de 11 anos nesse universo. O que eu quero dizer é que não dá pra pensar muito nessas coisas, né? Quando você tá jogando Pokémon. O mundo Pokémon é igual à vida real. Se você para um pouquinho pra pensar na vida interna das pessoas que vivem nele, você rapidinho percebe que tá vivendo numa distopia. E ninguém quer perceber que tá vivendo numa distopia. Sabe como a história de viagem no tempo nunca faz muito sentido e sempre envolve alguma forma de paradoxo? Mesmo as mais legais, mesmo De Volta para o Futuro, se você pensar muito sobre qualquer história que envolve viagem no tempo, você vai achar alguma coisa que não faz muito sentido ali. E tudo bem, porque o legal de uma história não é a mecânica dela, né? É como os personagens reagem a essa mecânica. É tipo como De Volta para o Futuro é muito mais uma história sobre bullying do que sobre viagem no tempo, sabe? E também sobre como é melhor você não sua mãe. Algumas histórias são muito focadas na mecânica delas em si. Tem um episódio de Doctor Who chamado Blink. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. Nesse episódio aparecem uns monstros que têm um poder muito específico e muito difícil de explicar, que envolve uma forma de viagem no tempo que é muito específica e muito difícil de explicar. Boa parte do tempo desse episódio é dedicado a explicar pra gente como é a dinâmica desses monstros, como é o poder deles e o que acontece se você for capturado por um deles. Esse episódio é considerado um dos melhores da série e é um dos meus preferidos também. Mas toda vez que eu penso nesse episódio, eu tenho dificuldade de lembrar quem são os personagens da história. Quem é esse povo? O que eles querem? Qual que é o objetivo deles? Do que eles têm medo? O que eles querem fazer? Eu não sei o que você quer, Bruna Linsmeyer. E isso não é um bom sinal, né? Mas que se importa, é muito legal. E eu acho que é assim que eu me sinto em relação ao Pokémon, sabe? Eu não me importo muito com nenhum dos personagens, nem nos jogos, nem no desenho. Eu não me importo com a jornada deles, eu não me importo com o que eles querem fazer, qual que é o objetivo deles, eu não me importo se o Ash vai ser o campeão da Liga Pokémon. Nada disso importa pra mim. Nem a Misty, que é interpretada pela Mariana Ximenez. Você gosta do Brock? Ele é ok. Você gosta do Ash? Não, ninguém gosta. Mas o Brock é ok, a Enfermeira Joy é ok, a equipe Rocket é ok. É tudo ok, tá todo mundo ok, todo mundo ali é ok, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Mas não tem nada ali, não tem nada pra dizer. Tem tipo 800 bilhões de filmes sobre Pokémon, o anime tá rolando até hoje, o Ash atualmente tem 73 anos de idade, e todas as vezes que eu assisti todas essas histórias, sempre elas são sobre o poder da amizade. Parece que é só isso aí, né? Não tem muito potencial temático nesse universo. Mas talvez tenha. Capítulo 2. Detetive Pikachu é o meu pai. Eu acho que tem uma vantagem você contar uma história num mundo ficcional com seu próprio conjunto de regras, mas sem um tema muito forte acoplado a esse mundo. A vantagem é que você pode enfiar qualquer coisa ali que provavelmente vai funcionar. É isso que Doctor Who faz o tempo todo. Dá pra contar uma história de Doctor Who sobre luto, sobre estresse pós-traumático, depressão, poder, morte, medo de escuro, Kylie Minogue, isso aí que eu não sei o que é. E não tem nenhum tema que se encaixa melhor em qualquer coisa hoje em dia do que a história do meu pai não está aqui. É que nem eu falei no outro vídeo aqui, se ninguém tivesse pai, não tinha história. Tem questão de pai em quase todo filme da Marvel, por exemplo. O problema com o pai é o jeito mais fácil de fazer a gente empatizar com o personagem, a não ser que o personagem seja um serial killer, aí o problema é da mãe. Eu acho que quase todo mundo hoje em dia tem a sensação de que foi de alguma forma negligenciado pelo pai. É por isso que quase todas as histórias de filmes de grande público sempre vão pra esse tema, assim, que é uma opção muito certeira, assim, quase todo mundo vai se identificar com isso, porque, bom, infelizmente... Mas vamos falar de Detetive Pikachu. Inclusive, spoilers a partir daqui, se você se importa com esse tipo de coisa. Em Detetive Pikachu, o personagem principal, assim como todos os personagens principais de todas as histórias, tem uma questão com o pai. A questão é que o pai morreu. Eles já não tinham uma relação muito boa antes, eles já eram afastados. Em alguns flashbacks, a gente percebe que o Tim, o personagem principal, ele cresceu com a sensação de que o pai gostava mais de Pokémon do que dele. O que é totalmente normal, porque Pokémon são ótimos e criança é uma merda, mas pra essa criança específica, isso aí foi um tipo de trauma. I guess I just got used to him
not being around. E ele meio que não gosta de Pokémon por causa disso, por causa dessa questão com o pai. É tipo, nada contra, eu só não quero na minha casa. E ele vive num mundo em que todo mundo é praticamente obrigado a gostar de Pokémon. Como assim você não gosta de Pokémon? Você é doida? Jack, I'm not looking for a Pokémon. I've told you this. E aí o que acontece é que o pai dele morre num acidente, logo no começo do filme. E aí ele precisa ir na cidade onde o pai mora pra resolver perrengue, assinar papel, essas coisas. E essa cidade, que chama Rhyme City, funciona de um jeito um pouco diferente das outras cidades que existem nesse mundo. As outras cidades são muito parecidas com as cidades que a gente tá acostumado a ver nos jogos de Pokémon e no anime. É tudo muito sobre as batalhas, os ginásios, as competições e botar um Pokémon pra acabar com o outro. E Rhyme City foi construída com a proposta de conectar as pessoas com os seus Pokémons e de integrar os Pokémons da cidade. Pokémons são amigos, não comida. E aí uma das primeiras coisas que você vê nessa cidade é um Machamp, aquele Pokémon que é forte, musculoso e tem 4 braços, sendo guarda de trânsito. Pokémons têm empregos, aparentemente, nessa cidade. Nada melhor para se integrar à sociedade do que as amarras do sistema. Nós temos que tomar os meios de produção. E aí é nesse contexto que o Pikachu falante aparece. Nessa cidade foi implementada a cultura de que todo mundo tem o seu parceiro Pokémon. O Pikachu da história era o parceiro do pai do menino lá, o cara que morreu, que era um policial. You're Harry's Pokémon partner? O Pikachu era o parceiro dele e por algum motivo começou a falar depois que o cara morreu. E aí ele tem certeza que o cara tá vivo ainda e que o acidente não foi um acidente, que tentaram matar ele. I don't know. Maybe Harry got in too deep. Só que ele não lembra das coisas direito, ele tá desmemoriado, então ele não sabe muitos detalhes do que o cara tava investigando que levou ele a ser assassinado. E aí eles vão juntos investigar o que tá rolando. É um cara que não gosta de Pokémon, mas é obrigado a trabalhar com Pokémon pra desvendar esse mistério. Uma dupla improvável, igual Viviane Pasmanter e Paulo Betti em A Próxima Vítima. Eu não vou entrar em muitos detalhes da investigação, mas eu vou contar o final do filme, então fica aqui o alerta de spoiler. Alerta de spoiler! O vilão do filme é o cara que construiu a cidade, e o plano dele é muito absurdo, olha só. Ele tem uma doença rara e na busca pela cura, ele ficou obcecado por Pokémons, igual todos nós. E aí, como o corpo dele tá debilitado, ele quer transplantar a consciência dele pro corpo de um Pokémon, no caso, o Mewtwo. E por algum motivo, ele quer fazer a mesma coisa com todas as pessoas da cidade. Por isso que ele criou essa cidade com toda essa ideologia de conexão com Pokémon e não sei o que lá. O vilão tem todo o discurso de que os Pokémons evoluem para versões melhores deles mesmos e que essa é a única forma da gente evoluir também. Tipo o Magneto, se ele não fosse um mutante, e se ele tivesse uma fixação obsessiva por mutante, e se ele quisesse trocar de corpo com um mutante, toda essa coisa da troca de corpos explica por que o Pikachu fala. O pai do menino era um policial, lembra? Quando ele tava prestes a descobrir o que tava rolando, tentaram matar ele forjando um acidente. E aí, pra salvar o policial, o Mewtwo troca ele de corpo com o Pokémon dele, o Pikachu. Your memory will be gone, but your heart will know who you are. E aí eu não sei o que ele faz com o corpo do cara, eu não lembro o que acontece com isso. Deve ter uma explicação, porque aí no final do filme aparece o Ryan Reynolds de verdade. Ryan Reynolds é o pai do menino que tá vivo. E ele e o filho agora têm uma nova chance de se reconectar. E o filme termina com esse tom positivo, de recomeço, de perdão, de segunda chance, novas oportunidades na vida, de perdão e de família. É um filme super católico. E eu gosto de como esse final se conecta com tudo que o filme diz pra gente desde o começo. Talvez seja uma boa ideia você se conectar com o seu animal de estimação, porque pode ser que a consciência do seu pai morto esteja vivendo dentro dele. É um saco quando isso acontece. Mas falando sério, é bem legal. É sobre as conexões que a gente faz no decorrer da nossa vida, seja com nossos pais, seja com nossos animais de estimação, seja com seres animados, seja com nossos entes queridos. Você já ligou pra sua mãe hoje? E a interação entre os personagens principais, o Tim e o Pikachu, dialoga bem com esse tema. Embora esse tipo de interação não é nada muito novo. A gente já viu isso antes. Eu tô falando de Viviane Pasmanter e Paulo Betti em A Próxima Vítima. Mentira, eu tô falando de Roger Rabbit. Capítulo 3. Jessica Rabbit é uma mulher de família. Eu não quero falar que Detetive Pikachu é um plágio de Roger Rabbit, porque eu realmente não acho isso. Por que eu falei então? Mas os dois têm meio que as mesmas coisinhas. E eu nem tô falando da mistura de animação com live action, porque isso também a gente já viu antes. Tem vários filmes assim. Space Jam, Mary Poppins, O Ilegal, A Canção do Sul, Meu Amigo Dragão, Você Já Foi à Bahia, Mônica e a Sereia do Rio. Mas o jeito que Detetive Pikachu faz isso tem muito a ver com Roger Rabbit. E pra quem nunca viu Roger Rabbit, eu vou explicar rapidinho tudo que vocês precisam saber pra continuar assistindo esse vídeo. E eu preciso muito que vocês continuem assistindo esse vídeo. Então vamos lá.
Uma Cilada para Roger Rabbit é um filme de 1988 dirigido por Robert Zemeckis. Zemeckis? Zé da merda. É o mesmo cara da trilogia De Volta para o Futuro e também da novela Perigosas Peruas. O filme se passa nos anos 40 em Hollywood e nesse universo, personagens animados convivem normalmente com pessoas normais. O personagem principal é um detetive chamado Ed Valiant que não gosta de desenho por causa de um trauma do passado. Lembra alguém? Um desenho matou o irmão dele e desde então ele tem horror a desenho. Nada contra, só não quero dentro da minha casa. Apesar da resistência que ele tem com o desenho, o Ed vai precisar trabalhar com um deles para desvendar um assassinato. Uma dupla improvável. Lembra alguém? E esse desenho é o Roger Rabbit. Ele é protagonista de uma série de curtos animados feitos do estilo dos desenhos feitos na era de ouro da animação de Hollywood. Tom e Jerry, Mickey, Pernalonga. Ele é uma amálgama de todos esses personagens. Todo o visual dele é uma mistura de vários elementos de outros personagens dessa época. E sim, nesse universo os desenhos precisam trabalhar para ganhar a vida. E nada melhor para se integrar à sociedade do que as amarras do sistema. Nós temos que tomar os meios de produção. E o que acontece é o seguinte, tem um cara chamado Marvin Acme, ele é dono das corporações Acme, que não é muito importante para a história, e da Desenholândia, que é o lugar, é tipo o lugar onde os desenhos moram, ou algo do tipo. É uma espécie de estado de Israel dos desenhos animados. E eu não tô nem brincando, existe dentro do filme uma disputa sobre quem tem o direito de viver naquele lugar. Mas eu não vou entrar nisso. O Marvin é assassinado logo depois que Roger descobre que foi traído pela esposa, a Jessica Rabbit. Aparentemente tinha alguma coisa rolando entre a Jessica e o Marvin. Fotos surgiram e o Roger ficou muito abalado, visivelmente abalado. Todo mundo viu que ele estava abalado, todo mundo viu que ele estava doido. E o cara apareceu morto no dia seguinte. Just like a tune to drop a safe in a guy's head. Então o Roger é incriminado pela morte do Marvin, vira um fugitivo da polícia e se une ao Ed para investigar o que rolou. E o Ed acaba se envolvendo nessa história meio que por acaso. Ele não tem nenhum laço com o Roger, nem com a Jessica. Ele não gosta de desenho, ele é meio mal-humorado, ele não gosta de ninguém, ele não sorri. O que é péssimo para alguém que precisa trabalhar lado a lado com literalmente um desenho animado. But I'm a toon. Toons are supposed to make people live. Aos olhos do Ed, o Roger é só um cara que se envolveu com a mulher errada. A gente sabe que o Roger não matou ninguém. E como a gente sabe disso, fica parecendo muito que é uma armação da Jessica pra acabar com o Roger. E ela age de uma forma muito suspeita na primeira metade do filme. Primeiro porque ela é uma mulher muito gostosa, o que em linguagem de cinema significa que ela é muito perigosa. You don't know how hard it is being a woman looking the way I do. E segundo, porque ela emula perfeitamente a figura da Femme Fatale, eternizada por Claudia Hanna em A Próxima Vítima. Esse é maluco de pedra. A mulher que seduz e engana o homem pra conseguir o que ela quer. Tem tanto de estética no ar nesse filme, eles mostram pra gente um mundo realmente muito perigoso, cheio de gente manipuladora e cheio de morte. E o jeito que o filme mistura isso com estética cartoon é muito bem representado pela Jessica, porque o design dela, o visual dela é muito inspirado na Red Hot Riding Hood, do Tex Avery, que eu já falei aqui antes. Mas a Jessica também emula um pouco de Rita Hayworth em Gilda, e também Letícia Spiller em Suave Veneno. Mas a diferença da Jessica para essas mulheres é que ela é boazinha. As fotos em que ela aparece traindo o Roger, ela foi chantageada para posar para aquelas fotos. Ela não é má, ela só foi desenhada assim. I'm not bad. I'm just drawn that way. Nesse filme a gente tem dois personagens importantes. Uma mulher que, apesar de ser um desenho animado, desperta na gente todo tipo de alerta, mas que no final das contas é só uma esposa amorosa, que quer muito proteger o marido. E dois, um protagonista traumatizado, apático e mal-humorado, que no decorrer da história aprende que tudo que ele precisa na vida é reaprender a sorrir. Toons are supposed to make people live. O que a gente tem então é um contraste desse mundo com esse mundo. Quando o Ed pergunta pra Jessica o que ela vê no Roger, ela responde o seguinte: What do you see in that guy? He makes me laugh. Quando o Ed entra na Desenholândia, isso é que os desenhos dizem pra ele. Então o que o filme tá dizendo pra gente é que o mundo é assim. Mas se você aprender a sorrir, o mundo pode ser diferente. E é por isso que, pra mim, a combinação do live action com a animação funciona tão bem nesse filme. Porque o filme diz um negócio pra gente com essa mistura doida. Ele pega um mundo escuro, cínico e triste e transforma ele num mundo feliz, sorridente e colorido. Viver é tudo de bom. E essa, pra mim, é a principal diferença entre os dois filmes. Em Roger Rabbit, a estética tá muito conectada com o tema do filme. E Detetive Pikachu é quase que incidental. Qual que seria a outra maneira que eles iam colocar um Pokémon num filme live action? Cosplay?
Eu gosto de histórias em que a forma e o conteúdo se conectam de alguma forma pra passar um negócio legal pra gente. Não é uma regra pra mim, mas é o que me dá um clique aqui na minha cabeça. É o que me faz gostar mais. É aquela coisinha que desperta um negócio em você. Então, na minha percepção, essa é a principal diferença entre Roger Rabbit e Detetive Pikachu. Um conecta muito bem essas coisas que o filme se propõe a misturar e o outro nem tanto. Mas pensando bem, só um desses dois filmes eu assisti quando eu era criança, né? Então essa comparação vai ser sempre injusta, porque só a minha infância importa. E eu podia facilmente terminar o vídeo por aqui. Eu comparei os dois filmes, eu falei o que eu acho, eu cheguei a uma conclusão e elegi um vencedor. Mas já que a gente chegou até aqui... Olá, eu sou Cláudia Hanna. E eu ainda tô falando. Toda coisa desse vídeo que eu falei até agora é porque eu acho que Detetive Pikachu é muito influenciado por Roger Rabbit. E Roger Rabbit, por sua vez, tem muito a ver com o filme noir, tematicamente e esteticamente. Mas eu não entrei muito nisso, né? Eu não penetrei nessa questão. E é por isso que eu ainda tô aqui, na sua telinha. Eu quero ir até o fim. Eu quero oferecer a experiência completa pra vocês. Corpo, mente e alma. Eu não sei o que eu tô falando. Mas vamos lá. Quais filmes você diria que são filmes noir? Relíquia Macabra é considerado um clássico noir. Sunset Boulevard, Chinatown. Mas quem tem tempo pra assistir filme antigo? Eu tenho mais o que fazer, né? Então, deixa eu ver. Sin City? Gone Girl, do David Fincher. Tem elementos de cinema noir. Mulholland Drive. A novela A Próxima Vítima, do David Fincher. O que se entende como cinema clássico noir é uma série de filmes feitos na década de 40 que mais ou menos se encaixa dentro do gênero romance policial, mas não muito. Porque a maioria das pessoas que realmente entende do assunto concorda que cinema noir não é exatamente um gênero. É mais uma lista de características. Se você consegue atribuir uma boa quantidade delas a um filme, provavelmente esse filme é noir. Dá pra dizer que é. Parabéns. É que nem filme de super-herói, que não é exatamente um gênero super definido, mas quase todos eles se encaixam dentro de um perfil mental que a gente tem de como o filme de super-herói tem que ser. Se tem alguém fantasiado com superpoderes lutando contra o mal, provavelmente isso é um filme de super-herói. Mas às vezes o super-herói nem tá fantasiado, às vezes ele não tem superpoderes e às vezes ele não tá lutando contra o mal. Às vezes é só dois irmãos arengando. Rapariga é você! O que eu tava falando? Voltando, filme noir. Visualmente é muito fácil de identificar, né? Geralmente esses filmes são em preto e branco, eles têm alto contraste, persianas, cigarro, decotes. Mas pra esse vídeo eu quero focar nos aspectos temáticos. Porque eu tô falando de Pokémon, né? Não é óbvia a conexão? Como foi que eu cheguei até aqui? Vários desses filmes contam a trajetória da decadência moral do personagem principal. Como esse personagem vai se degradando moralmente a cada decisão que ele toma no decorrer da história. Igual certas pessoas. Muitas vezes, essas decisões horríveis que o personagem principal toma são por causa de uma mulher. É daí que vem a história da Femme Fatale, eternizada por Maria Regina em Suave Veneno. O mundo do filme noir é sombrio, escuro, terrível e só oferece coisa ruim pra gente. É uma visão cínica e apática da vida. E não é coincidência que esses filmes começaram a ser feitos na década de 40. Sabe o que aconteceu na década de 40? O lançamento de Baby One More Time, da Britney Spears, e a Segunda Guerra Mundial. Que foi uma época difícil para muitas pessoas. E a ficção reflete esse tipo de coisa. As ansiedades sociais das pessoas. O mundo parecia um lugar hostil, escuro, apático e sem esperança. Totalmente diferente do mundo de hoje, né? Nesse sentido, Roger Rabbit é quase que uma paródia de cinema noir. Porque ele pega todos esses elementos estéticos e temáticos e vira eles do avesso pra fazer a gente acreditar que a vida é colorida, na verdade. Jessica Rabbit parece manipuladora, mas na verdade ela é uma mulher de família. O mundo parece escuro e ruim, mas se você aprender a sorrir, tudo fica bem no final. Até parece. Na década de 60 e 70, teve meio que um revival do cinema noir. Dessa vez meio que recontextualizado para um contexto de Guerra Fria, ameaça comunista e Guerra do Vietnã. Então por aí a gente tem uns filmes tipo Chinatown, Taxi Driver, que usam a estética noir para refletir sobre outras ansiedades sociais. E a ansiedade social é igual a Pokémon, né? Todo ano tem mais. Então o que a gente tem hoje que reflete as nossas ansiedades sociais? Tô brincando, na verdade tem várias coisas, principalmente na TV. Tem séries tipo Sharp Objects, Big Little Lies, Mindhunter, Breaking Bad, The Americans. Essas séries evocam muito a estética e a temática noir. Tem vários elementos ali, a ansiedade, a paranoia, a ambiguidade moral das pessoas, a sensação de que tudo vai dar errado a qualquer momento. Inclusive, eu acho que esses temas, considerando o mundo que a gente vive hoje, funcionam muito melhor na TV do que no cinema. E eu não tô falando que Netflix é o novo cinema, porque esse tipo de coisa aí é coisa que gente burra fala, e eu sou
muito inteligente. Peraí que apareceu um Pokémon aqui. Ah, choquei um ovo. Pra mim a diferença mesmo é que filme acaba e seriado não. Seriado continua pra sempre. Próximo episódio, próximo episódio, próximo episódio, próximo episódio. E mesmo quando acaba, tem sempre a ameaça de que o Netflix vai renovar, que o Hulu vai renovar, que alguma outra emissora vai renovar, que vai virar filme. Eu tava lendo uma entrevista com a Morena Baccarin, a única atriz brasileira, em que ela fala que estaria sim aberta a fazer uma nova temporada de Firefly, uma série que acabou 50 anos atrás e ainda teve um filme depois. Nada acaba, nada. A gente vive num ciclo constante que tudo se repete, se renova, se refaz pro resto da vida até o mundo acabar, constantemente. E essa é a grande ansiedade social contemporânea, né? O fim do mundo, aquecimento global, a Amazônia pegando fogo, derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos mares e a ideia de que as pessoas que têm poder para impedir o colapso ambiental são as mesmas que se beneficiam dele e que não tem nada mais que a gente pode fazer além de deitar e esperar o fim chegar. Mas o fim é igual ao seriado, o fim não chega. A gente vai continuar aqui, o mundo vai continuar existindo. A diferença é que o mundo vai ficar cada vez pior, mais difícil e mais horrível. Principalmente pra quem já tem uma vida que não é lá grandes coisas. Tipo populações indígenas, refugiados, gente que morre na mão da polícia todo dia, gente que não tem a pele branca em geral. A gente que vive com um certo conforto é que tem o privilégio de chamar de ansiedade social uma coisa que já é realidade pra muita gente. Tipo, o que eu tô fazendo aqui, véi? Capítulo 5. Do que eu tava falando mesmo? Eu tinha uma pergunta, né, no começo do vídeo, se Detetive Pikachu era uma cilada para Roger Rabbit dessa geração. Eu não sei, gente, vocês acham que eu sou o quê? Eu acho que o que mais me surpreendeu em Roger Rabbit foi o otimismo do filme. Eu não lembrava disso quando eu era criança. A minha lembrança era de filme cínico, meio violento e totalmente inapropriado pra criança. Como eu vou explicar pros meus filhos? E o filme é tudo isso. Mas ele também tem um final esperançoso que me deu um conforto no coração. Sei lá. E eu não espero isso de nada, nem de ninguém hoje em dia, nesse inferno de planeta. E não era o que eu tava esperando quando eu fui rever esse filme. Inclusive, lembrando do que eu falei no começo do filme, eu também tava esperando um filme cínico de Detetive Pikachu. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o primeiro trailer do filme. Eu fiz, lá vem. Cinismo é tudo que eu espero do mundo de hoje. E no lugar de cinismo, eu vi otimismo. Que nojo. Eu vi um filme que me falou pra eu me conectar mais com as pessoas, pra eu dar novas chances. Ok. Então talvez nenhum desses filmes diga nada sobre a época em que eles foram feitos. Talvez a minha pergunta não tenha nenhuma resposta. Algum problema, querida, com meu voto? Mas talvez a gente precise desse otimismo aí. Um sorriso de vez em quando, um abraço. Que nojo. Um mínimo de conexão com o outro. Não vai adiantar nada, mas é tudo que a gente tem, pelo menos até o mundo acabar.